tô aqui hoje porque eu vou começar o meu canal no YouTube, né? Na verdade é uma coisa que eu sempre quis ter há muito tempo, só que eu não tinha um motivo, assim, uma coisa muito legal pra falar. E agora tem um ótimo motivo, eu tô grávida. Quando eu postar esse vídeo eu vou ter postado outro, né? Anterior, explicando como é que foi, como é que aconteceu. Mas, na verdade, eu já tô... Terça-feira agora, hoje é domingo, eu tô gravando no domingo. Terça-feira agora eu já vou completar 18 semanas. Parece pouco, mas pra quem descobriu super cedo, como eu, aconteceu muita coisa. Eu vou contar tudinho pra vocês. Ah lá, já esqueci, gente. Não dá esse negócio pra dar certo. Ah, tá, eu vou... Quando eu postar esse vídeo, já vou ter postado o anterior, contando como é que foi que eu descobri, né, a gravidez. Eu descobri super cedo. Aí nesse vídeo também, assim, como eu logo desconfiei de cara, né, que eu... Não vou falar muito porque eu já vou explicar isso no outro, de cara que eu estaria grávida. Desde os testes que comecei fazendo, eu filmei e tal, aí dava negativo e tal, eu ia lá, chorava. E depois eu finalizo ele contando pro meu esposo, né, e depois começa o que eu vou contar agora, que vai ser eu não vou fazer um diário, considero um diário de gravidez, mas assim, eu não vou fazer semanal, como as meninas fazem. Eu vou estar fazendo esse hoje do primeiro trimestre, depois eu vou fazer do segundo e do terceiro. Aí a gente faz, vou fazer um resumão aí dos melhores acontecimentos. Então, como eu disse no começo, eu já estou com 18 semanas e desde as 2 semanas, uma ou duas, né, porque eu descobri a gravidez entre 1 a 2 semanas, eu tô tentando começar esse canal. Gente, não é fácil. Tem que dar parabéns pra essas meninas do YouTube, ó. Parabéns, cara. Não é fácil. E hoje, na verdade, eu não tinha nem planejado começar. Só que hoje é domingo, né? São 7h13, era pra eu estar na igreja. Só que meu esposo foi pra igreja antes e começou um toró aqui. Eu tô sem guarda-chuva e não consigo ligar pra ele vir me buscar. E se tem uma coisa que eu não suporto, é me maquiar à toa, me arrumar à toa. Eu falei assim, ah não, gente, ou vou fazer uma sessão de fotos, ou eu vou começar o meu canal hoje. Eu falei assim, ah, vou começar o canal hoje então. Aí acabei de me ajeitar e tô aqui hoje começando. Então vamos lá. Eu anotei mais ou menos aqui porque, gente, o pessoal fala, ah, passa muito rápido. Gente, passa muito rápido, mas pra mim aconteceu muita coisa. Não sei se foi porque eu descobri muito cedo, mas, gente, nossa, se arrastou. Agora eu tô sentindo que tá passando mais rápido, né? Mas até o primeiro trimestre, meu Deus, eu achei que eu não ia acabar nunca. Então, vamos lá. Eu descobri a gravidez, né? Fiz lá o teste. Tem um outro vídeo. No dia seguinte, meu esposo ainda tava em casa, porque ele tava trocando de trabalho, né? Cara, deixa eu ver se tá filmando. O pessoal fala tudo e não tá filmando. Não, tá filmando. Meu esposo tava em casa. Aí eu falei assim, amor, a gente tem que fazer uma outra. Eu quero saber, né, quanto tempo eu tô e tal. E fomos lá. Fui cedão, aqui perto de casa mesmo, toda empolgada e tal. Aí cheguei, fiquei lá aguardando minha vez e tal. Cheguei lá, né, ai, tô grávida, toda boba. Ai, gente, eu não sabia o que ia me acontecer. Nossa, se eu soubesse, meu Deus. Eu tô fazendo isso também porque, assim... esse vídeo explicando essa primeira parte, porque eu participo de alguns grupos de grávidas, tentantes na internet, e eu vejo que o que aconteceu comigo, acontece com muita gente também, e elas não têm essa informação. Eu falo, gente, como é que a pessoa que faz a outra não dá essa informação? Se ele tivesse me falado, eu teria me aliviado tanto, não teria acontecido tudo isso que eu vou contar pra vocês agora. Mas vamos lá, né? Eu tô falando tudo atropelado, gente. Eu sou assim, eu falo rápido, eu falo tudo atropelado, mas eu acho que a gente vai se entender. Então fui lá, eu fazer a ultra junto com meu esposo, né? Eu tava na minha mente o quê? Foi um bebezinho, todo formadinho e tal, toda boba. Já tinha contado pros meus pais, pra alguns amigos bem próximos, algumas amigas, né, que já sabiam que eu tava desconfiando e tal, só pra elas. Aí eu fui, aí tá lá, guardei, aí chegou minha vez. Me ajeitei, né? Chegou o médico e tal, tudo. Tá, normal, né? Chegou, aí começou lá. Foi aquela transvaginal, né? Aí ele colocou tipo uma telona assim de LED na minha frente, né? Aí colocou lá e tipo, não apareceu nada, né? Ele olhou assim, aí falou, não, você não tá grávida não. Gente, meu Deus, meu coração naquela hora, vai ter um troço. Só olhei pro meu esposo assim, tadinho, baixou até a cabeça. Ele, não, você não tá grávida não. Aí botou, mexeu assim e falou, não, corpo lúteo.
eu sabia lá o que era corpo lúteo. Não, ó, ainda não tá grávida. Aí esse ainda... Só que ele não me explicou nada. Aí ele saiu da sala. Falou que eu podia colocar roupa. Aí eu falei, não, ele vai... Agora ele vai sair e vai vir falar comigo, né? Me explicar. Ah, não, ele me perguntou se eu tinha feito o teste. Eu falei que sim, que tinha dado positivo. Aí ele não me falou nada. Só falou exatamente isso que eu falei pra vocês. Aí tudo bom, eu fiquei lá na sala arrumada, aguardando. Quando veio chegar uma recepcionista, não sei, com uma outra pessoa pra fazer a ultra. Eu falei assim, não, mas cadê o médico? Ele tem que me explicar o que aconteceu, porque eu não entendi o que tá escrito aqui na ultra. Ela, não, se você quiser entender, é só com o seu médico. Ai, gente, olha, eu não sou de... Eu não vou dizer que eu fiz barraco, mas, gente, eu fiquei, não, eu quero saber o que tá escrito aqui, o que é isso, que não sei o que. Ela não explicou nada. Na mesma hora, eu já mandei mensagem lá no WhatsApp para minhas amigas, ver na internet o que é corpo lúteo, pra saber pelo menos o que era aquilo. Gente, daí em diante, meu Deus do céu, foi um sofrimento, porque naquele dia, sofrimento não, assim, uma angústia, né, assim, sem entender, poxa, os testes, eu fiz vários testes, vocês vão ver no vídeo anterior, e deram positivo, por que na ultra não apareceu nada? Aí, tudo bem. Naquele mesmo dia a gente voltou pra casa e, cara, a gente faz as coisas na emoção assim, faz sem pensar, né? Porque eu saí batendo nas portas das clínicas, procurando médico, ginecologista pra me atender, pra me explicar, não achava nenhum. Aí meu esposo, não, vamos pra casa, vamos pensar, vamos fazer com calma, que não sei o quê. Eu briguei tanto com ele, eu falei, isso aí é negligência que você tá fazendo, eu não sei o que tá acontecendo, que não sei o quê, que blá blá blá, tadinho. Não dá paciência comigo. Gente, eu passei aquele dia inteiro chorando. Aí eu tenho uma amiga, né, que também tá grávida, que eu contei pra ela a situação. Aí ela arrumou uma consulta pra mim uns 2 dias depois com uma ginecologista. Aí, é muito boa, que eu já tinha até me consultado com ela há muito tempo atrás. Aí eu falei com ela, cheguei, né, fui ansiosa pela consulta, fui com a minha mãe. Aí, resumindo, falei que eu tava grávida, tal, que não sei o quê, só que eu não tinha falado que eu tinha feito a ultra, né, a princípio. Aí, eu fiz teste de farmácia, fiz de sangue, e desses de sangue eu fiz o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo é aquele que diz a taxa, e o qualitativo são positivo ou negativo. E pela taxa, você sabe mais ou menos quanto tempo você tá. Só que eu acho que eu nem me atentei a isso. Aí quando ela viu, ela falou, nossa, você tá de pouquíssimo tempo, tá com uma no máximo 2 semanas. Ela, não vou nem te pedir uma ultra, porque se eu te pedir nessa altura do campeonato, não vai aparecer nada. E você vai ficar desesperada. Eu, então é por isso. Eu falei, aqui, doutor, eu fiz essa ultra, o médico falou que eu não tava grávida, que não sei o quê. Gente, e médico é fogo, tava final de ano, né, ela já ia fechar pra recesso. Ela, meu Deus, você é maluca, o que você fez? Você sabe o que significa ultrassom? É muito som. Com esse tempo gestacional que você tá, você faz uma ultra, você coloca um som forte lá dentro, você pode espantar o futuro feto. Então, você pode ter perdido o bebê por ter feito isso. Então, eu vou te dar mais uns pedidos aqui de testes de sangue quantitativo, para você ver se a taxa está subindo. Mas se você perdeu, você fica tranquila. Como você está bem no início, você é nova também, pode tentar de novo. Como está bem no início, não vai para o hospital fazer curetagem não. Fica em casa, espera descer natural, depois você volta aqui, a gente conversa com calma, tá? Não sei o que. Eu falei assim, cara, eu não conseguia nem olhar pra cara dela depois. Porque é uma coisa normal, né? Pra mim, eu tava desesperada. Depois disso tudo, eu ainda poderia ter sido culpada por ter feito a ultra lá. Eu fiz na inocência. Mas, poxa, como ficou a minha cabeça? Imagina como ficou a minha cabeça pra poder fazer essas outras ultras. Gente, depois daquele dia que eu voltei pra casa, cara, só Deus sabe, até o dia da ultra, porque a gente calculou que eu estaria com 1, 2 semanas. Então ela falou, espera você fazer 5 semanas, conta aí, né? Mais 4 semanas, pra você fazer a ultra, que a partir do beta dando 1000, já aparece o saquinho gestacional. Aí eu falei, e o coraçãozinho, quando é que eu consigo ouvir? Ela, com mais 7 semanas. Então eu nem quis fazer com 5 semanas, né? Eu esperei dar 7 pra poder já ouvir o coração. Aí tudo bem. Falei, não, vou fazer só com 7 semanas. Calculei que eu estaria com 1, né? Que eu estivesse com 1. Aí fui pra casa, gente. Daquela 1 semana até as 8 semanas, cara, meu Deus, eu passava o dia inteiro ouvindo 2 músicas. Assim, ouvindo e chorando o dia inteiro, 2 músicas. Hoje eu me arrependo que eu falo assim, gente, por que eu não relaxei, não curti? Nossa, descobri tão cedinho.
Eu passava o dia inteiro ouvindo a música do Fernandinho, aquela Eu sei, sempre estás comigo, o coro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Essa. E uma música da Estela, aquela Deus está no controle. Muito linda a música. Vou até colocar aqui, um pedacinho, vou deixar de fundo. Ai meu Deus. Tô errando tudo. Muito bonita mesmo, gente. Eu ouvia. Cara, eu tinha que ter filmado tudo na minha vida. Porque eu ouvia o dia inteiro. Inteiro. E chorava o dia inteiro. Vamos lá. Pulou a música, que saco isso aqui. Vou deixar ela aqui de fundo. Não sei se eu não consigo me desconcentrar, eu vou tirar. Acho que vai me desconcentrar. Quando chegar no coro eu aumento. Depois que vocês ouvem, Estela, Deus está no controle. Porque eu falava assim, gente, se Deus me deu, eu tenho que relaxar, eu tenho que descansar. Aí eu comecei, depois de ouvindo as músicas, refletindo, meus amigos lá me consolando, meu esposo, meus pais. Porque eu tinha achado que, sei lá, depois dessa ultra, pudesse ter acontecido alguma coisa, tivesse perdido, né? Fiquei muito triste. Aí, ó, eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. Deus foi falando comigo. Aí essa hora eu me derramava. Eu vou desligar porque tá me desconcentrando. Então a música fala que é pra gente, pra nós nos acalmarmos, porque Deus está no controle de todas as coisas e tal. E realmente comecei pensando, eu falei assim, gente, eu não quis contar a gravidez pra ninguém. Eu falei, não quero contar, e depois eu vou perder, vou ficar triste, vai ficar todo mundo me consolando e tal, não sei o quê. Não quero isso. Aí eu comecei pensando, depois eu falei, gente, eu tenho que... agora é o momento que eu tenho que ter uma atitude de fé, né? De mostrar que eu confio em Deus. E também, se Deus me livre, né, tivesse acontecido alguma coisa, seria melhor ter amigos pra me consolar do que eu ficar sofrendo sozinha. Então foi aí que eu comecei relaxando um pouquinho, né? Aí já era até Natal, Ano Novo. Não, era Natal. Aí lá na igreja a gente tem um costume, assim, de agradecer, né? Testemunhar quando a gente recebe uma bênção e tal, inclusive a gravidez, né? Obviamente. Aí eu fui com meu esposo lá na frente, né? E já tinha algumas pessoas que estavam desconfiando, pouquíssimas, algumas meninas lá da igreja. A gente conversava e tal. Aí, gente, foi muito engraçado. Quando o pastor falou lá, a gente estava agradecendo por umas outras coisas. E também porque eu estava grávida. Gente, o pessoal, mó farra. Ai, eu fiquei tão feliz. Eu tenho até uma foto que eu vou colocar aí, que um amigo meu tirou. Foi muito, muito legal. E nisso eu tava com o quê? Com 4 semanas, por aí. Então eu tava com pouquíssimo tempo. Nem tinha feito a ultra ainda. Aí, tudo bem. Aí dei uma relaxada e tal. Aí, vamos ver aqui, que eu anotei mais ou menos pra não me perder. Os betas. Vamos lá, os betas. A médica me pediu pra fazer mais 3 betas. Mas naquele mesmo dia que eu tinha ido na consulta, eu já tinha feito um por conta própria, né? Não sabia que ela ia me pedir. Aí então ela me deu o pedido de mais 2. Aí tudo bem, ele tem que dobrar em 48 horas, né? O meu primeiro beta deu 27, se eu não me engano, 24, 25, por aí. Tipo, super baixo, super baixo. Gente, eu tava na casa da minha mãe, a expectativa pra mim o primeiro beta. Meu Deus, depois daquilo tudo que ela me falou. Aí, fomos, eu fiquei na internet o dia inteiro no celular, atualizando e nada do resultado saiu. Meu Deus do céu, eu tava numa angústia terrível. Aí depois eu vi no celular que liberou. Não acredito. Calma aí. Oi.
Então, voltando, dei um cortezinho aí no vídeo pra atender meu esposo, né? Tava na igreja, tá tudo alagado, viu? Ainda bem que eu não fui. Aí eu vi no celular que tava liberado o resultado, né? Gente, tava meu pai, minha mãe, meu irmão. Foi todo mundo correndo pro computador, aí eu fui lá abrir. A expectativa. Aí como eu cliquei, aí deu cento e pouco, assim, né? Aumentou bem, né? Mais que dobrou, então... Mó farra. Eu, ai, Jesus. Gente, foi um alívio. Aí a médica pediu pra eu fazer de 2 em 2 dias. Tinha mais que dobrar, né? Porque eu ia fazer... Não, tá certo. Em 48 horas tem que dobrar. Aí eu dei mais 2 dias, voltei lá pra fazer de novo. Aí aumentou o dobro, mais que o dobro também. Eu já fiquei mais tranquila. Aí o último também foi pra 1.000 e pouco e tal. Aí chegou o tão esperado dia da ultra, né? Aí meu esposo... chegou o dia da ultra. Meu esposo não ia poder ir comigo. Só que um dia antes da ultra, o que aconteceu comigo? Eu fui no banheiro, aí tinha uma gotinha de sangue. Gente, cara, foi difícil conseguir ficar bem. Aquele dia eu fiquei de repouso o dia inteiro. Eu não fui ao médico, primeiro porque foi uma quantidade muito pouquinha. Eu fiquei desesperada, mas foi muito pouquinha. Se eu soubesse o que ia me acontecer mais à frente, eu não tinha me desesperado nada. Preferi ficar de repouso, né? Minha ultra era super cedo de manhã. Falei assim, na ultra eu vou lá e falo com a doutora, se ela achar que tem alguma coisa, desculpa. Eu vou no médico, né? Na emergência, sei lá. Aí chegou no dia da ultra, eu fui. Aí acabou que eu fui sozinha. Eu sabia que meu esposo não ia poder ir comigo, mas eu fiquei... Esse negócio desse sagramentozinho, eu fiquei tão nervosa que eu nem pensei em chamar nenhum amigo, ninguém pra ir comigo. Minha mãe tava viajando, meu irmão poderia ir comigo, né? Até quando eu tava na clínica, eu ainda liguei e falei, Gui, eu tô aqui na clínica, tem como você vir? Que a casa dele é perto, né? Ele, não, eu vou, Nath, tal. Quando eu acabei de falar com ele, me chamaram. Não, Gui, esquece, me chamaram. Aí eu entrei e tal, a doutora foi, nossa, super atenciosa. Gente, quando ela colocou o aparelhinho, logo eu vi alguma coisinha assim, eu fiquei assim. Ai, cara, eu vou botar uma foto também. Gente, eu fiquei apaixonada, eu chorei. Igual louca. Tô bonitinho, assim, formadinho não, né? Porque na outra lá deu que eu tava de 7 a 8 semanas. Mas, assim, a cabecinha tinha um bracinho assim pequenininho. Ai, cara, e o coraçãozinho. Ai, tô batendo a beça. Aí, depois disso tudo que aconteceu comigo, o que eu mais queria era ouvir o coração. Aí, quando eu chego lá, ela me fala que a máquina do som tava ruim. Eu falei assim, não acredito. Ela perguntou se eu ia querer fazer assim mesmo. Eu falei, já tô aqui. Pelo menos eu vi o coração batendo lá, né? Ela falou que tava tudo ótimo, viu o tamanho, tudo lá. Aí eu até falei do sangramento, ela falou que não tinha nada de descolamento, nada. Não tinha nada. Era pra eu ficar tranquila, né? Gente, foi tanta emoção, eu tava louca pra ligar pra todo mundo, pra falar que tava tudo bem e tal, que eu saí do consultório, eu não coloquei nem minha calcinha de volta. Quando eu cheguei lá fora, ai amor, que não sei o que, eu vi o bebezinho, tá bonitinho, tem tantos milímetros, 13 milímetros. Não sei o que, não sei o que lá, eu tô sentindo aquela coisa fresca, aquela coisa. Meu Deus, tinha que ser minha calcinha no banheiro. No banheiro do consultório. Aí eu voltei lá, coloquei a calcinha e fui embora. Aí dali por diante já fiquei bem mais calma. Tranquilo, deixa eu ver. Pronto, depois daí, primeiro trimestre foi fluindo. Gente, eu não senti nada, não parecia que eu tava grávida. Que falam que o primeiro trimestre que você enjoa mais. O que eu senti foi muita fome e muito sono. Assim, no nível de eu ia tirar a roupa da corda, aí levava no sofá assim pra dobrar, ia dobrando, dormia em cima da roupa. Quando eu vi, tinha passado 2 horas, eu dormia em cima da roupa. Coisas assim, um cansaço, um sono de louco. E o seio um pouco dolorido. Só isso. Nada de enjoo, nada. No primeiro trimestre, nada. Aí eu voltei na médica, mostrei a ultra, ela falou que tava tudo bem e tal. Me encaminhou até pra uma outra médica, porque ela não é obstetra. Essa outra médica me pediu translucência local, pra eu fazer de 11 a 13 semanas. Só que aí eu já fui bem no início, eu tava com 8, 9 semanas ainda, então até fazer ia demorar ainda, né? E até voltar na nova consulta ia demorar mais ainda. Aí fui com 11. Gente, aí nisso eu fiquei tranquila, eu comecei curtindo a gravidez, tirando umas fotozinhas e tal. Curtindo mesmo, né?
com 11 semanas, eu acho, 11? 11, não tinha feito a translucência ainda. Um pouquinho antes, acho que era uma semana antes que estava marcada a minha translucência. Eu tô dormindo e tal. A gente vai no banheiro toda hora. Eu fico imaginando no final da gravidez. Porque agora no começo, né, lá no começo, agora tô no meio. Entrando no segundo trimestre agora. Gente, eu acordava 4 vezes pra ir no banheiro. Só que eu já acordava, o banheiro é pertinho do quarto. Já acordava, sério, às vezes eu não ligava nem a luz. Fazia lá e ia embora. Nem olhava pro vaso, às vezes nem dava descarga. Aí tudo bem, tô numa noite dessas, normal, né? Quando já é cedo assim, meu esposo tava levantando pra trabalhar, 5 e pouca, 6 horas por aí. Aí eu fui no banheiro, nisso que eu me sequei, eu olhei assim, né? Quando eu olhei, saiu lotado de sangue. Quando eu olhei minhas pernas, estava suja, até embaixo, assim, de sangue. Cara, eu fui no quarto, quando eu olhei a cama, tudo sujo de sangue. Mas sangue vivo, igual uma menstruação. Cara, sério, naquela hora ali eu chorei, assim, igual criança quando perde o fôlego, sabe? Ficava assim, perdi o fôlego de tanto que eu chorei. Eu falei assim, cara, não acredito. Depois disso tudo, né? Poxa, tanta coisa que eu já passei, quantos sustos que eu já levei, tão pouquinho tempo de gravidez que eu tô. Será que eu perdi agora? Porque eu tava tão feliz, agora que eu tava curtindo aí o momento. Aí mais uma vez a gente mostra que a gente vacila lá com Deus, né? Deus é tão maravilhoso. No momento que a gente tem que confiar, a gente fica assim. Mas aí, tudo bem. Eu falei, não, meu esposo ia trabalhar. Eu falei, não, amor, vamos pra emergência agora. Nisso, eu liguei pra minha médica. Ela me orientou para um hospital pra eu ir, né? Que já fazia ultra e tal. E ela realmente que eu tava pensando em ir. Gente, quando eu tô me arrumando, desesperada, me arrumando pra ir, me arrumando mais ou menos, que eu não lembro nem se eu tomei banho. Eu não lembro direito, acho que foi um susto tão grande. Quando eu chego na sala, meu esposo tá deitado no chão, todo molenga lá. Eu falei, Rogério, o que tá acontecendo, Rogério? Cara, acredita que ele não pode ver sangue, que a pressão dele abaixa? Gente, eu no estado que eu tava, de desespero, eu tive que esperar acudir até ele ficar bem. Aí tá, passou o tempo lá, ele ficou bem, né? Aí chegamos lá na emergência, eu cheguei lá, um parto, parecia um parto. Cheguei e tal, aí nossa, tinha gente na frente ainda, né? Aí cheguei no consultório, né, pra ser atendida. Cheguei eu e meu esposo com a cara espantada, eu chorando igual criança ainda. Aí pegamos uma médica assim, nossa, novinha, maravilhosa, maravilhosa, super atenciosa, me explicou que pode ocorrer sangramento até 12 semanas de gravidez pela fixação do feto, não, do embrião, né, no útero. Eu falei, não, mas que eu saiba aí, a lidação, né, que eu saiba isso ali no começo. Ela, não, pode acontecer até 12 semanas, relação sexual também pode causar isso, tal, mas a gente vai fazer o seu exame ginecológico. E, gente, fazia muito tempo que eu não fazia um preventivo, e na minha doutora mesmo eu não tinha nem feito toque, nada. Eu falei, cara, não acredito que aqui na emergência vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Aí fui. A vontade de saber que estava tudo bem era tão grande que eu não senti, foi nada. Nada assim, né? Mais ou menos. Não foi tão desagradável quanto eu imaginei. Aí ela fez tal, falou assim, olha, o útero tá fechado, que é muito bom. Colo, né? O colo tá fechado, tá, que é muito bom. No finalzinho que tem uma pontinha de sangue ali, mas eu acho que não é nada, mas de qualquer forma eu vou te pedir uma ultra. Aí tá, fiquei lá pra fazer a ultra. Aí entrei na sala, né? Também peguei uma médica, meu Deus, maravilhosa, mega paciente. Acho que ela viu meu estado também ainda. Falei pra ela o que tinha acontecido e tal. Perguntou se era a primeira gravidez, se eu já tinha tido algum aborto e tal. Eu nunca tive, era a primeira gravidez. Fez, nossa, quando ela colocou, a primeira coisa já foi aquele som do coração, porque até então não tinha nem ouvido, né? Porque a máquina lá da ultra estava ruim, eu não tinha feito a translucência ainda. Gente, nossa, aquele som ali, eu comecei chorando igual criança de novo. Já foi um alívio, assim. Ela, calma, mamãe, que não sei o quê. Olha que gracinha, virou um monitor pra mim. Ai, tá formadinho, que não sei o quê. Gente, assim, super paciente. Me mostrava como... Aí falou que tava tudo bem, não tinha nada de descolamento, nada, igual a médica já tinha me falado, né? Aí eu voltei de novo pra consulta, ela falou assim, ai doutora, tadinha, ginecologista, voltei de novo pra mostrar a ultra, né? Ela, olha, eu só te pedi a ultra porque eu vi que vocês estavam tão desesperados, tão espantados, eu fiquei com pena.
podia continuar saindo por alguns dias, né? E a gente foi pra casa e tal. Aí eu, ai. Aí logo parou também, eu, ai, graças a Deus. Mas tudo bem, aí passou mais uma, aí eu fui. Aí nisso logo chegou. Aí. Meu Deus, mudou tudo. Nesse primeiro sangramento eu já tava com 11 semanas. Então ela já aproveitou e já fez a translucência. Aí viu que tava tudo certinho, legal. Aí na outra semana era a minha translucência que tava marcado, né? Normal. Aí eu fui fazer e tal. Aí meu esposo até foi junto. Só que foi o médico assim, foi mais rapidinho. A clínica tava lotada. O da emergência foi melhor do que a consulta mesmo. Aí tudo bonitinho também, ouvimos o coração e tal. Até então tudo certo. Aí passou mais uma semana. Aí com 13 semanas, se eu não me engano, foi no carnaval. Tô dormindo de novo. Gente, quando eu vou no banheiro, quando eu olhei tava sujo de sangue. Eu falei assim, cara, não acredito. Aí de novo, tudo sujo. Aí continuei fazendo xixi, eu senti saindo uma coisa assim, eu falei, cara, eu não queria nem olhar o que era. Eu falei assim, não acredito. De novo não, meu Deus. Aí era um coágulo assim, bem grande. Aí fomos nós correndo pra emergência de novo. Dessa vez não deixei meu esposo ver, pra não correr o risco de perder tempo com ele desmaiado lá no chão. Aí chegamos, como era carnaval, não tinha ninguém lá na clínica, só eu. Aí eu falei assim, ai, tomara que eu pegue aquela médica boazinha de novo. Ai, tadinha, eu não sabia de nada. Gente, na sala. Eu tava pensando no toque, né? No exame de toque que eu ia ter que fazer. E ela foi, boazinha, né? Doutora, mão pequenininha. Gente, quando eu chego na sala, o médico, enorme, gigante. Primeira coisa, eu olhei pra mão dele assim, eu falei assim, ai, meu Deus. Ai, não acredito. Mas tudo bem. Aí falou comigo que realmente podia, mesmo mais ou menos a mesma coisa que ela tinha falado, né? Poderia ser a relação sexual, que não sei o que, blá blá blá. E realmente, depois eu me liguei que um dia ou 2 dias antes do sangramento, realmente, né? Poderia ter sido a questão da relação sexual. Aí ele fez o toque. Aí fez, aí também nada, tá fechado, o colo tá fechado, mas vou te mandar uma ultra. Aí fui de novo fazer a ultra, tudo bem de novo. O bichinho tava lá, gente, dando cambalhota, assim, cambalhota, uma gracinha. Mas mesmo assim, meu esposo não pôde entrar novamente, né? Mas antes de fazer a ultra, eu tava tão nervosa que eu fiquei na salinha de espera pra ultra, assim. Cara, me deu uma crise de tremedeira, que eu tava com vergonha. Assim, o corpo todo tremia e a boca tremia tanto. Sim, que eu tinha que ficar com o dedo assim na boca. Porque eu não conseguia parar de tremer, meu esposo morrendo de rir. Mas aí, graças a Deus, tava tudo bem, né? Saímos e tal. Isso foi o final do meu primeiro trimestre. Acabou com esse sangramento, ele me passou uma medicaçãozinha, né? Não vou falar o nome porque remédio é só o médico que passa. Aí fiquei tomando, mesmo assim, ficou saindo tipo uma borrazinha de café por 2 semanas, né? Mas eu fiquei tranquila, eu falei, ele me orientou, falou que poderia durar 2 semanas. Então tava saindo borra de café, por 2 semanas, eu fiquei tranquila. Depois, realmente, com 2 semanas de certinho, parou. Aí não aconteceu mais nada. Então, acho que o meu primeiro trimestre basicamente foi isso. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Né? Então foi bastante intenso, porque a maioria das pessoas descobrem a gravidez às vezes com 2 meses, tal. Então o primeiro trimestre voa, né? Só a translucência, muito mal e pronto. Agora pra mim eu descobri muito cedo. 1, 2 semanas é muito cedo. Então eu vivi isso tudo, né? Então é isso. Eu gravei esse vídeo porque além de eu sempre quis ter um canal, né, no YouTube, como eu falei. E eu também quero guardar todos os momentos, né? Na verdade, eu já queria ter guardado, começado a gravar há muito tempo, mas, gente, é incrível. Igual foto, assim, pra acompanhar, né? Eu sou fotógrafa, mas, gente, quase não tem foto minha. Poderia ter começado antes, mas eu tô fazendo aquela foto igual, né? Todo mês, pra depois fazer aquela montagem com a mesma foto. E então foi isso. Foi bastante intenso, né? O meu primeiro trimestre, mas eu quero deixar tudo registrado para depois eu lembrar, né? De como foi, de cada detalhe, de todos os momentos e poder compartilhar com vocês também, né? Quem sabe eu posso ajudar em alguma coisa. Eu aprendo assim, sabendo de muita coisa que eu vejo nos canais também. É muito bom. Então é isso. Até a próxima, até o segundo trimestre. Ou eu pretendo também fazer uns videozinhos antes, assim, vai ter a feira da gestante
aqui no Rio agora, talvez eu pense em gravar uns vlogs, gravar umas outras coisinhas legais assim do dia a dia. O segundo trimestre, já estou vivendo o segundo trimestre, né? Tem acontecido bastante coisas legais, bastante coisa nova que eu estou descobrindo. Tá sendo bem legal, tá sendo maravilhoso, na verdade. Gente, então é isso, pessoal. Eu não sei se vai ficar meio sem nexo essa parte, mas depois que eu passei o vídeo pro computador, eu vi que eu esqueci de falar algumas coisas e vi também que eu me chacoalho muito. Com isso, a câmera fica toda hora, o foco mexendo, e é horrível pra ver. Eu vou tentar ficar mais parada, é difícil pra mim, mas eu vou tentar ficar mais parada. Mas eu esqueci de... Ai, meu Deus, deixa eu tirar essa... Eu esqueci de duas coisas que eu acho bem legal, assim, pra eu guardar, né, pra deixar registrado aí. Primeiro, que assim que eu descobri a gravidez, fiquei aquela choradeira toda, não sei que tá bem pro final, né, agora, bem no final do vídeo. Mas o pensamento que eu tinha era o quê? Eu falava assim, gente, eu engravidei muito rápido. Vocês vão ver, como eu já falei várias vezes no vídeo anterior, né? No vídeo que eu conto como eu descobri a gravidez. Eu parei o remédio por 15 dias e eu engravidei. Porque eu achava que eu ia demorar anos para engravidar, por umas coisas que eu lia na internet. Então eu falava assim, gente, é uma coisa muito boa para estar acontecendo comigo. Eu não mereço isso, entendeu? Então eu ficava assim, eu falava assim, cara, eu não mereço. Deus, eu não mereço isso tudo, porque é muito bom para estar acontecendo comigo. Então, né, se Deus te deu, se Deus me deu, é porque a gente merece, entendeu? Aí foi aí que eu fui começando a aceitar isso, né? Eu falei, não, ele me deu, cara, eu me senti tão amada, tão amada. Eu falei assim, gente, cara, muito maravilhoso, assim, a gente sofrendo, sabe? Nossa, eu vejo as meninas lá nesses grupos de, né, que estão tentando engravidar e fazem tudo, não tem problema nenhum, e não conseguem. Então eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? Então esse é o tempo de Deus pra mim. E ainda foi assim, veio de uma forma que já me fez sentir o amor dele assim. Falei, nossa, Deus é maravilhoso, assim, ele me ama, cara. Eu sempre soube que Deus me amava, mas foi uma demonstração, assim, não sei se eu posso chamar assim, né? Muito, muito, muito bom. Então se você tá com esse sentimento aí também, esquece isso, pelo amor de Deus. E outro fato, um sintoma, assim, que eu esqueci de contar e que eu tinha que gravar. Gente, além do sono e da fome, do seio, né, que eu falei, foi a sensibilidade. Eu nunca fui uma pessoa sensível, assim, de chorar com alguma coisa. Gente, foi uma tragédia muito grande. Eu não chorei no meu casamento, não chorei na minha formatura, não chorei nada. Agora, gente, eu tava assim, ninguém podia falar um lá comigo, que eu caía no choro. Qualquer coisa que meu esposo falasse, gente, coitado, eu morria de chorar. Assim, tem inúmeras situações, eu vou tentar contar algumas. Tipo, teve um dia que a gente tava saindo de casa de manhã cedo, a gente tava tomando café, aí tava dando um desenho de Jesus, assim, né? Então, bem simplesinho, né? Com a linguagem de criança. Aí, tipo, Deus fez um milagre lá, eu não lembro se foi a multiplicação lá dos pães e tal. Quando eu olhei, tava tomando café, eu comecei... Gente, comecei chorando muito. Meu esposo olhou pra mim e falou assim, não acredito? Tu tá chorando de novo? Falei, cara, muito lindo, cara. Chorei a beça. Outra, a gente foi no shopping jantar um dia, né? Aí aqui no Rio, quando o pessoal faz aniversário e tal, começa cantando parabéns na praça de alimentação, começa um monte de gente cantando também. Aí eu vi que começaram cantando parabéns, só que dessa vez a praça toda tava cantando. Quando eu vi, era aniversário de uma criancinha, né? Tava até jogando ele pro alto assim. Gente, eu achei tão lindo que eu não consegui nem acabar de colocar minha comida. Ficava... Eu chorei desesperadamente. Chorei muito. E meu esposo acabava de rir comigo, né? E só mais um, assim, que eu lembro. Eu viajei, né? Foi no finalzinho do primeiro trimestre. Embora. Viajei e tal, pra região dos lagos, de ônibus. Aí quando eu desci do ônibus, tal, tinha um casal de velhinho, assim, na minha frente, casal idoso, né? Na minha frente. E eles estavam de mão dada, assim, de dedinho cruzado. Já achei aquilo lindo. Aí eles estavam andando e tal. Eu fiquei olhando, assim, pra eles. Quando eu olhei pro pé, assim, da senhora, ela tava de um All-Star do Mickey. Gente, eu achei tão lindo.
que eu cheguei até na casa da... Eu fui dali do ponto até a casa da minha tia, passando mal de chorar. Eu achei lindo o All Star. Não sei, eu achei lindo tudo. Então, assim, meu Deus, isso aí também foi uma coisa assim que eu senti legal, legal, legal mesmo. Então acho que é isso, acho que eu não esqueci mais de nada. Se ficar meio sem nexo aí, foi por isso que eu esqueci dessa parte, então tô emendando aí. Beijão, boa noite.